Fala galerinha, tudo bem com vocês? Deixa eu contar um negócio. Que hoje, obrigada a Deus, é a última aula de domínios morfoclimáticos. Aê! Então hoje a gente vai terminar com isso pra gente já começar outro assunto semana que vem, beleza? A gente viu alguns domínios e hoje a gente vai ver os domínios mais ao sul do país, tá? Então a gente começou lá com o norte na Amazônia, depois a gente foi pro litoral, no mais e morros ali pro nordeste, depois a gente falou sobre Cerrado e Caatinga, mais ali no meio do Brasilzão, e agora a gente tá chegando mais pra baixo. O que é importante desses dois domínios, que é o domínio das araucárias e o domínio das pradarias? Esses dois domínios são os únicos domínios em Florianópolis, no Brasil, que tem clima mais frio. Todos os outros a gente viu que o inverno ou ele era chuvoso ou ele era seco, mas era mais ou menos quente. Nesses dois aqui, os dois vão ter invernos frios. As pradarias um pouquinho ainda mais frio que as araucárias, mas a gente vai ver isso por quê, beleza? Então vamos começar. Aquela mesmo esquema que vocês já estão super, hiper, mega acostumados. Relevo, clima, vegetação e ação humana, tá? Então vamos lá. O domínio das araucárias, ele é encontrado aqui no sul do país. Então, certamente quando vocês já subiram a serra, foram para o Paraná ou foram para o Rio Grande do Sul, vocês já viram algum pé de araucária no meio do caminho. Claro, se vocês foram de carro, né, galera? Se vocês foram de avião, não tem como. Então, a gente já começa falando pela vegetação, porque domínio das araucárias, a araucária é uma árvore, então a vegetação predominante é a das araucárias, né? Mas o clima, como eu falei pra vocês, é um clima que o inverno é frio, então é um clima que a gente chama de subtropical, tá? Verão mais ou menos quente, não tão quente assim, inverno frio e aquelas características do inverno ser seco e o verão ser chuvoso, tá? Então, a gente está mais ao sul, por isso é mais frio. E ainda é um pouquinho mais frio, por exemplo, que aqui em Florianópolis, que é no sul também, mas que é no litoral, lá é um pouquinho mais frio porque a gente está em áreas mais altas. Então o relevo onde tem esse domínio é um relevo de planalto, ou seja, a gente sobe o litoral e vai para as áreas mais altas, que são os planaltos. Então quanto mais alto a gente sobe no relevo, mais frio fica, tá? Então, o clima é subtropical com inverno frio, o relevo é altitudes elevadas, ou seja, os planaltos, e a vegetação, como o nome já diz, é característica das araucárias, tá? E qual que é a ação humana então, galera? Gente, principalmente das araucárias, é a própria extração da araucária. Como que isso aconteceu? Hoje em dia não acontece mais porque elas são protegidas, mas há muito tempo atrás, centenas de anos atrás, décadas atrás, eles cortavam essa madeira para vender, porque a madeira da araucária é muito boa, então eles cortavam para vender, só que quando eles iam replantar, eles viram que essa árvore demorava muito tempo para crescer. E quem trabalha com comércio, né, galera, quer grana, quer money, então eles, em vez de replantar as araucárias, eles plantavam pinos no lugar. Então se a gente for pra Serra Catarinense, e principalmente pro Paraná, vocês vão ver que vão ter áreas onde tem várias plantações de pinos, assim, um monte. É porque aquelas áreas, as pessoas há muito tempo atrás extraíam araucária e hoje plantam pinos porque é mais rentável economicamente, tá bom? Então, principalmente a ação humana aqui foi o desmatamento da araucária. E com isso, galera, esse desmatamento e a diminuição do número de araucárias diminuiu um pouco também o número de gralhas azuis, que é as árvores, que são os pássaros que ficam nessas áreas, porque eles se alimentam da pinha. E sem pinha eles não têm alimento, tá? E além disso, a gralha azul é muito importante porque ela ajuda a replantar essas araucárias, porque ela pega a pinha,
come uma, pega a outra e esconde para comer depois. Só que ela é meio burrinha, ela esquece onde ela escondeu. E daí ela nunca mais pega e fica plantadinha ali e cresce uma araucária. Então, a ação não é diretamente na vegetação somente, a ação humana, né? Ela também está afetando a fauna, que são os animaizinhos. Beleza, pessoal? Então, esse é o domínio das araucárias. Agora, a gente vai para os domínios das pradarias. Lembra que eu sempre peço para vocês pintarem os domínios, né? E eu não pedi para vocês pintarem o domínio das araucárias. Por quê? Porque o domínio das araucárias já está preto. Não tem como vocês pintarem por cima. Então, não há necessidade. Mas das pradarias eu vou pedir. Então, as pradarias vocês pintem essa partezinha aqui que tem um monte de pontinho bem no sul do país. Beleza? Então tá. As pradarias, pessoal, ela tem a mesma característica de clima e de relevo que as araucárias. Muito bom esse som por trás, né, gente, de fundo. Mas a característica principal dela é que ela tem o relevo um pouco mais alto e, por conta disso, o clima é um pouco mais frio. Então, as altitudes já são mais elevadas aqui nas araucárias e o clima é mais frio, tanto no inverno quanto no verão. Então, o verão é mais ameno ainda, a temperatura não é tão alta quanto nas araucárias, tá bom? Então, a gente tem o mesmo clima subtropical, as altitudes ainda mais elevadas e a vegetação, pessoal, ela é característica de gramíneas e arbustos. Então, quando vocês já foram lá para o Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês vão ver que vocês vão estar andando na estrada e vai ter um campo enorme só de grama e alguns arbustinhos no meio do caminho. Lá os pampas gaúchos, então lá nos pampas as pradarias. Então, quem já foi ou quem já viu alguma imagem, aquilo não é criado pelo homem, ela é assim mesmo, tá? Não tem tantas árvores. As únicas árvores que a gente vai ter nas pradarias são próxima dos rios, que a gente chama de mata de galeria, beleza? E o que a gente tem de ação humana? Presta comigo aqui. Se tu tem um terreno enorme, só de grama, alguns arbustos, o que tu vai fazer? Muito bem, vai colocar gado e vai plantar, porque você não vai ter gasto nenhum para desmatar, para queimar, para organizar o solo, não vai ter nada disso, porque já está tudo prontinho, é só cercar e comprar ou dizer que é meu há muito tempo atrás, né? E usar. Então, a maior ação humana nessas áreas foi a utilização desses terrenos para pecuária, ou seja, para a criação de gado e para agricultura, principalmente de arroz e soja. O arroz, galerinha, ele precisa de bastante água, então o arroz é plantado mais perto dos rios e a soja nas áreas um pouco mais altas mesmo, tá? Então, essas plantações e essa pecuária, elas agridem muito o solo, porque o solo ali também não é tão fundo, porque já tem a característica do lugar. Então acaba, pessoal, que tanto a pecuária como a agricultura danificam o solo, tá bom? Então, a gente tem os das araucárias e os das pradarias. Esses são os últimos, tá? Mas, como tudo não são flores, a gente tem mais um que a gente precisa saber, tá? A gente tem as áreas de transição. Então, pintem essa parte em branco do mapa, que está contornando vários domínios. Pintem elas de uma cor só e a gente vai falar de 3 áreas de transição principal. A gente tem várias, vocês conseguem ver que ela pega uma boa parte do país, mas a gente vai falar de 3 principais, tá? Mas, enfim, Marissa, o que é área de transição? Deus do céu, a gente já não falou de tanto domínio para quem inventar mais. Então, pessoal, a área de transição é a área que fica entre o domínio e outro, quando acaba um domínio para começar outro. Então, tanto o clima como a vegetação e até o relevo, ele vai mudando devagarinho. E ali a gente tem o que a gente chama de área de transição. Eu vou dar 3 exemplos que vocês já vão entender mais ou menos como funciona, beleza?
A gente tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, 3 coresinhas, tá? Aqui a gente tem a área de transição chamada Pantanal, aqui a gente tem as matas dos cocais e aqui a gente tem o agreste nordestino. O que quer dizer ali, pessoal? Vamos começar com as matas de cocais. A mata de cocais, que é essa parte verdinha aqui em cima, ela faz a transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. Então, quanto mais perto da Amazônia a gente estiver aqui, mais características da floresta amazônica ela vai ter. Então, vai ser um clima mais quente e úmido e com florestas bem densas. E quanto mais pro litoral a gente vai vindo, vocês vão vendo que a gente vai chegando mais perto da caatinga. Então, essa floresta que antes era bem densa e o clima que era bem úmido, ele vai começando a se tornar um pouquinho mais seco. Então, essa é a característica das áreas de transição. A gente vai fazendo essa transição lenta de um domínio para o outro. Então, aqui nas matas de cocais, a gente vai ter partes com mais florestas mais densas e partes com florestas bem menos densas, que já chega perto do cerrado e da caatinga. A mesma coisa, galera, acontece aqui no agreste, que a gente chama o agreste nordestino. Quanto mais perto do litoral, a gente está perto do domínio de mares e morros. Então vai ser uma área quente e úmida e com uma floresta atlântica. E quanto mais para dentro do continente a gente vai vindo, mais para dentro do Brasil, para o interior, a gente vai tendo as características da caatinga, que vai estar chegando perto da caatinga. Então, a gente vai sair de uma floresta atlântica com clima bem úmido e vai indo para o interior do continente, diminuindo a quantidade de floresta e diminuindo a umidade. Então, essa área de transição, ela vai desde a floresta atlântica, da Mata Atlântica, até a caatinga, tá bom? E agora, por último, a gente tem o Complexo do Pantanal, pessoal. Primeiro, o Complexo do Pantanal, ele é considerado patrimônio natural da humanidade. Então, ele é protegido mundialmente porque o único bioma, o único ecossistema do Pantanal só existe no Brasil. Ele é o único no mundo. Mas por que ele é único? Porque ele tem uma característica, galera, de ficar inundado durante o verão. Então, por conta que ele está perto do Rio Paraguai, esse Rio Paraguai no verão transborda e alaga todo o Pantanal. E isso é um fenômeno que só acontece aqui. Então, ele fica durante todo o verão alagado, o que é muito bom durante o inverno para a reprodução de várias espécies e tal, tá bom? Mas, voltando aos domínios morfoclimáticos, qual que é a característica do Pantanal, então? Ele vai ter, aqui mais para o norte, características da floresta amazônica e mais para o sul e para o leste, a gente vai tendo características do cerrado. Então, a gente começa lá no norte, que tem um clima bem úmido durante o ano inteiro, com floresta densa, e quando a gente vai descendo, esse clima vai ficando úmido só no verão, e a gente vai começando a ter menos florestas densas e mais algumas árvores com os troncos todos retorcidos. Lembram que a gente já tinha visto? Então, o que é importante aqui é vocês saberem que essas áreas de transição, elas são as áreas que ficam entre o fim de um domínio e o início do outro. E nesse meio tempo, a gente vai ter características de um se transformando em características dos outros. Beleza? Por hoje é só, galera, e acabamos os domínios morfoclimáticos. Beleza? Beijo e até semana que vem.